Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Aqui com o Senhor, com a palavra, e nós vamos seguir. Hoje, sexta-feira, né? Estamos entrando aí no finalzinho já da semana. Sexta-feira, dia 29 de novembro, penúltimo dia do mês, né? Amanhã já é o último dia do mês. E a gente vai continuar aqui no livro de 1 Coríntios. Hoje a gente vai ler o capítulo 5, 6, 7 e 8, tá bom? Vamos continuar aqui. Uma carta extremamente forte, porque os irmãos em Corinto estavam passando por diversos problemas e Paulo vai então tratar com eles, ensinando, exortando, trazendo edificação para o corpo de Cristo, para que eles alinhem, né, para que eles voltem para o prumo daquilo que é o verdadeiro evangelho. Amém? Então vamos lá? 1 Coríntios capítulo 5 diz assim: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Então, como eu falei, a carta, né, que Paulo está escrevendo a Corinto, aos irmãos em Corinto, ela é muito forte, porque Paulo já começa o capítulo 5 falando sobre imoralidade sexual. Existia algum homem ali no meio da igreja que se dizia crente, que se dizia cristão, que estava ali no convívio da igreja, que estava literalmente tendo um caso, né, um adultério com a esposa do próprio pai, provavelmente com a madrasta, né? Não é possível que esse homem estava tendo um caso com a própria mãe. Não acredito que seja isso, porque ele fala com a esposa do próprio pai, senão ele diria a mãe, né? Então provavelmente era com a madrasta. Tamanho era o desvio que a igreja estava sofrendo já nesse momento, por deixar, né, por abrir esse caminho de perversidade no meio deles. E Paulo está falando, eu não estou falando para vocês saírem do mundo, porque o mundo vai ter perversidade mesmo. O que vocês precisam fazer é não aceitar isso dentro do corpo de Cristo, é não aceitar isso no meio da comunidade. Então Paulo está falando sobre a correção para os crentes. Capítulo 6. Se algum de vocês tem queixa contra o outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-las aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas em vez disso, um irmão vai
o irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Capítulo 6, ele vai continuar falando sobre essa questão da santidade, sobre essa questão da imoralidade, e ele vai mais a fundo, né, dizendo justamente que nós somos santuário de Deus. Se o Espírito Santo nos santificou, nos redimiu, nos justificou, é para que nos tornemos cada dia mais santos e mais puros diante do Senhor. Eu não posso, a partir do momento que eu fui limpo, agora voltar para a sujeira, voltar para a imoralidade, voltar para as práticas, muitas vezes, inclusive sexuais, que deturpam, né, que mancham, que maculam o corpo de Cristo, né? Então, a igreja precisa entender, o corpo de Cristo precisa entender que nós somos corpo de Cristo. Você não daria Jesus para se deitar com uma prostituta. Então, é dessa maneira que nós precisamos nos ver. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E quando nós nos entregamos às práticas sexuais, nós estamos dando o próprio corpo de Jesus para se deitar, né, ser imoral com uma prostituta ou com todo tipo de prática sexual ilícita. Capítulo 7. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem casar, ou então reconcilie com seu marido.
e o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros, eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se vai salvar a sua mulher, se salvará a sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado quando já era circuncidado? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Quantas pessoas virgens não têm o mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. O que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Aqueles que choram como se não chorassem. Os que estão felizes como se não estivessem. Os que compram algo como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo como se não as usassem. Porque a forma presente deste mundo está passando. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso não peca. Casem-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração que não se sente obrigado, mas tem controle sobre sua própria vontade e decidiu não se casar com a virgem, este também faz bem. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está, e penso que também tenho no Espírito de Deus. O capítulo 7 de 1 Coríntios vai falar exatamente só sobre o assunto casamento ou não casamento. E a gente tem, infelizmente, muitas más interpretações sobre esse texto. Infelizmente. Paulo de maneira nenhuma está sendo machista, está colocando restrição de casamento, está colocando leis doutrinárias mais fortes do que a palavra, de forma nenhuma. Então, uma boa interpretação desse texto, à luz dessa época que Paulo está vivendo, com o contexto histórico dessa época,
faz a gente entender muito bem do que Paulo está falando. Algumas regras, algumas partes do texto, elas servem como base para nós a respeito de casamento e divórcio. Mas o contexto histórico, social que Paulo está escrevendo, gente, é totalmente diferente do nosso contexto atual. E a gente precisa olhar para a palavra com esse olhar também da história, porque senão a gente cai no erro de achar que o celibato é para todos, que Paulo está sendo machista e que várias outras coisas que a gente ouve por aí, como doutrinas que acabaram formando igrejas, inclusive com essas doutrinas, estão totalmente fora de contexto. Capítulo 8. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificados aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus, pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda habituados com os ídolos comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra, como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem esse conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Capítulo 8 vai ser um outro ensino que Paulo vai trazer a respeito de alimentos sacrificados a ídolos nos templos pagãos dos deuses ali da cidade de Corinto. E Paulo está falando isso sobre aqueles que entendem que tudo vem de Deus e aqueles que não entendem. Quem quiser estudar um pouquinho mais, gente, sobre esses textos, existe um estudo específico aí no meu canal. E eu estou falando isso porque eu gostaria de falar um pouco mais aqui com vocês. Mas o propósito da leitura é a leitura. E quando a gente vai para o estudo, a gente precisa esmiuçar um texto, olhar para outros textos em conjunto, para então entender o que o apóstolo Paulo está falando, inclusive. Então vale a pena quem quiser estudar um pouquinho mais sobre esses textos ir para o estudo. Então tá lá, Cartas de Paulo, e aí você vai achar lá o livro de 1 Coríntios, e você acha lá o capítulo 7, o capítulo 8, tem todos os capítulos lá na sequência para vocês estudarem. Amém, queridos? Que o Senhor possa nos dar aí uma sexta-feira de bênção, né? Na presença dele, que essa palavra possa realmente mexer com o nosso interior, trazendo luz em algumas áreas que a gente ainda tem dúvida. Peça ao Espírito Santo para te tirar as dúvidas que forem aparecendo aí durante a leitura. E eu tenho certeza que o Senhor é o principal interessado em nos ensinar aquilo que nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe, ótima sexta-feira aí para vocês. E amanhã, se Deus quiser, sábado, a gente volta continuando ali aqui no livro de 1 Coríntios, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.